Oi pessoal, hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo tipo uma que fala, sei lá, nem sei se sai uma que fala porque eu nem sei fazer isso. E é mais pra falar um pouco sobre a questão de não estar postando tanto e sei lá, eu sei que tem poucas pessoas que me seguem e principalmente poucas pessoas que me assistem, mas eu resolvi gravar. Eu tenho que fazer uma maquiagem que eu quero. Tô tentando organizar o feed lá do Instagram, sabe? Aí eu resolvi fazer uma maquiagem rosa pra poder colocar lá. E então eu resolvi gravar e falar algumas coisas. Eu não sei se eu vou conseguir, sei lá, saber o que eu vou falar. Mas vamos lá. Tô usando aqui um corretivo velho antes de passar a base, porque eu tenho uma olheira muito escura, então eu acabo colocando do tipo colorido salmão antes de tudo. Não ajuda muito não, né? Porque o corretivo também é um pouquinho ruim e eu tenho um monte de umas bolinhas aqui que se chama milho e umas outras que são um tipo de gordura que se formam aqui. Eu tenho que tirar isso, mas que eu saiba só posso tirar isso com o dermatologista e só depois que eu parar de amamentar, porque eu acho que usa ácido, quem tá amamentando não usa, né? Não pode usar. Mas a questão é o seguinte, eu gosto muito de gravar, sempre gostei. Sou do tipo de pessoa que antes, quando não existia rede social, né, porque sou velha, eu já gostava de gravar e tal. Meu tio tinha uma câmera e aqui em casa, não a minha família em si, meu núcleo familiar, mas o resto da minha família, quando tinha festa a gente gravava e tal, então tinha sempre uma oportunidade de gravar e eu era aquela pessoa que queria aparecer e que queria gravar também, pegar a câmera e filmar e tal. E outra coisa, eu tipo sempre, vamos fazer isso, vamos brincar disso e tal. E a gente tinha várias gravações assim. Pena que não era minha e meu tio acabava excluindo, gravando em cima. Os negócios eram caros, fitas, essas coisas. E eu sempre gostei disso. Então, quando começou a vir celular com câmera, nossa, era uma loucura. Tipo, queria aquilo ali pra minha vida. Queria. Quando eu saí da escola, saí do ensino médio, eu não fiz faculdade nem nada. Eu pensei em fazer um técnico, eu cheguei a pensar em fazer de áudio e vídeo, mas eu não sabia se era isso que eu queria e tal. Eu também tinha vergonha, porque a maioria dessas coisas, na época pelo menos, são homens que fazem, né? Que estão lá estudando e tal, e eu tinha vergonha, tipo, sou muito tímida e eu era muito tímida também. Agora eu vou usar essa base aqui, da Ruby Rose. Tipo, essa base aqui, ela é muito boa. Boa sim, ela cobre bastante, dá pra comparar ela com a da Mary Kay, mas o que eu achei dela? Ela sai muito fácil se você tem a pele oleosa, tipo assim, aqui nas laterais, aqui ela até dura. Mas se você tem a pele muito oleosa, a parte do nariz, a parte da testa aqui, que fica mais oleoso, vou te falar, sai tudo. Aí, então, voltando a falar, a cor dela é a L2. Então, tipo, eu sempre gostei dessas coisas e eu resolvi... Não posso falar que eu resolvi fazer vídeo pro YouTube primeiro, porque primeiro eu fiz um blog. O meu blog, eu já falei em outros vídeos, acho. E o meu blog, na época, quando eu conheci o blog, a plataforma do blog, eu lia muito a revista Atrevida. E eles falaram sobre blog na época. E era mais um diário virtual, as pessoas faziam mais como diário. Então,
tipo, eu queria também ter um diário virtual e tal. Eu já escrevia diário. Nossa, tô muito branca. Eu já escrevia em diário, eu já gostava de escrever. Eu tinha um monte de diário, tem muitos até hoje em dia. E eu adorava. Então quando eu vi aquilo, eu fiquei tipo apaixonada. Mas a pessoa não tinha computador, não tinha internet, essas paradas eram caras, né? E eu, como era e ainda sou pobre, eu não tinha. Aí uma vez, muitos anos depois, quando criou-se as lan houses da vida, eu fui na lan house e criei um blog. E comecei a escrever um pouco lá as coisas. Eu ficava guardando as coisas que eu fazia durante, sei lá, um mês, a semana, e quando eu ia lá na lan house eu pegava e escrevia. Com o tempo eu comecei a gostar muito de... como é que fala? Agora, gente, eu vou dar uma clareadinha aqui, mas eu não gosto muito. Já falei, nesse corretivo aqui é muito ruim. Eu não consigo lembrar qual é a marca deles, mas eu só tô com eles agora no momento. E eles craquelam pra caramba. Aí eu comecei a querer fazer faculdade de moda e tava rolando já muito essas paradas de blog e tal, com o look do dia, essas coisas. Aí eu fui e apaguei os meus posts que eu tinha, alguns, porque acho que ainda tem alguns lá no blog, e comecei a fazer posts de moda, no caso, assim, roupas e tal, mas nada que eu tirava foto minha mesmo, porque eu não tinha câmera, não tinha celular, essas coisas, então não dava. Então eu pegava muito look que tinha já na internet e, tipo, colocava lá, tipo, looks que eu usaria, coisas que eu fazia. Fazia umas paradas lá de lista, né, de coisa. Eu esqueci o nome dessas coisas. E eu fui postando as coisas que eu achava legal. Depois eu finalmente consegui ter um computador na minha casa. Eu casei e fui ter um computador e tal. E com uma internet bem bosta. Tô usando esse pó aqui, que é da Belly Angel. A cor dele quer dizer, o código é o número 1. Código 016. Já nessa época que eu tinha um computador, eu já sabia que tipo, tinha um AdSense lá, sabia que por visualização no blog já rolava dinheiro e tal, mas isso são anos passando, né? Então comecei a colocar propaganda, na verdade, propaganda no blog. Eu coloquei as propagandas lá no blog e tal, mas não postava muito, não tinha tanta coisa assim pra postar, não tinha muita ideia, não dava pra fazer tanta coisa. E eu não tinha tanto tempo também pra ficar postando, pesquisando, não tinha grana pra comprar looks, não tinha looks pra ficar trocando, porque a minha intenção era fazer look, porque naquela época era isso que tava em alta, o look. Então a maioria das meninas que eu conheci foi tipo a Tassi, a Lia, um monte de meninas, essas mais antigas aí. Eu conheci na época do blog e tal, e eram poucas, né? Então era muito fácil ter todo mundo daquela época, né? Você seguir todo mundo naquela época, porque eram poucas meninas. E agora que eu tô falando com vocês, eu lembrei que eu esqueci de passar o Prime que eu ia passar. Eu tô usando esse Prime aqui. Eu gosto dele, mas não tanto quanto o que eu tinha. Usar um marrom mais claro, mais quente, esse marrom aqui. Esse marrom aqui. Tô voltando a usar essas paletas coloridas pra acabar com essas maquiagens que eu tenho. E antes eu vou passar... Claro, eu gosto de passar claro. Então, aí eu fiz esse olho aqui porque eu não sabia o que eu ia fazer, agora voltei pra falar. Aí o que acontece? Eu fui, comecei a gravar e comecei a postar as coisas lá e começaram a fazer tutoriais de maquiagem. E eu comecei a, tipo, super me interessar por isso, que eu sempre gostei de maquiagem. E comecei a querer postar também. E
fazer, que naquela época a maquiagem era diferente, as coisas que a gente usava, não tinha tanta coisa de maquiagem igual a gente tem hoje em dia. Os pincéis, as coisas eram tudo muito caro. E então, tipo assim, muitas das meninas aprenderam, essas meninas que hoje em dia ensinam maquiagem na internet, elas começaram sem saber fazer nada, imitando, sei lá, de gringas e alguma coisa assim. E do mesmo jeito que eu fiz. No entanto, tem coisa que eu, tipo, super apaguei, que eu tenho vergonha. Mas também as pessoas hoje em dia são muito cruéis, né? Se pegar um vídeo, por exemplo, antigo, independente se é meu ou de outra pessoa, ela não vai olhar se aquele vídeo é antigo, ela não vai procurar para ver se aquela pessoa conseguiu evoluir e fazer coisa melhor do que ela estava fazendo, e ela vai criticar, vai falar mal isso e tudo. Uma das coisas que me deixa meio assim pra baixo com esse povo da internet é essa questão. Aí eu tô usando o marronzinho que eu mostrei pra fazer aqui o côncavo. Aí aí começou o pessoal a fazer os vídeos no YouTube, apareceu o YouTube e começaram a postar. Eu comecei a colocar coisas no YouTube, tipo, fazendo palhaçada. Eu queria fazer paródia, a minha intenção era fazer paródia, porque era uma das coisas que eu mais gostava. Mas eu comecei a ver que as pessoas criticavam muito esse tipo de coisa e acabavam fugindo dessas coisas, porque eu não tinha, tipo, como fazer. Às vezes eu tinha ideia, mas eu não tinha dinheiro pra comprar um material, tipo, usar peruca, essas paradas assim, então eu não tinha. E eu acabei fazendo o que dava. Aí, depois, quando eu descobri a questão de que também poderia ganhar dinheiro, eu comecei, poxa, todo mundo ganha dinheiro com isso, eu também quero ganhar dinheiro com isso. Fazer vídeo é super legal, gosto muito. Todo mundo tá ganhando dinheiro, eu vou colocar também. Coloquei. Aí foi aí que eu comecei a querer a fazer, a dar dicas das coisas que eu gostava de fazer. Tipo, eu sempre fui muito de fazer, botar a mão na massa. De festa era eu, penteado era eu, maquiagem era eu que sabia fazer. Daquele jeito que dava naquela época, mas era eu. Todo mundo, tipo, muitas pessoas me procuravam e tal. Aí eu comecei a fazer e tal. E sempre, tipo, tentei. Como é que eu posso dizer? Fazer as coisas. Mas as meninas, tipo, cresceram muito e eu, tipo, continuei lá parada. As meninas conseguiam dinheiro pra melhorar na câmera. Sei lá, mas quando eu consegui melhorar na câmera foi 2 anos depois que elas conseguiram. Então, aí cenário, essas coisas, não tinha grana, não tinha as coisas direito, eu fui ficando pra trás. Ideias de vídeo, tinha, cara, milhares de ideias de vídeo, mas grana pra poder fazer isso, não tinha. Criatividade, até tinha, mas não é só de criatividade que a gente vive. E muita coisa eu coloquei, até porque eu queria fazer, eu gostava daquilo que eu tava fazendo, eu fiz vídeos e tal. E dinheiro também pra mudar layout de blog eu não tinha, então, tipo, o que eu fazia? Eu fazia por conta própria, mudava, e, tipo, nunca foi ficando tão profissional quanto as meninas que já estavam ganhando tanto dinheiro. O meu foi ficando pra trás, né, óbvio. As pessoas também não ajudavam, as pessoas do meu círculo, sei lá, familiar e tal, por aí. Eu tinha vergonha também.